nos adaptando a esse novo modelo de culto através das lives. A gente conta muito com a ajuda de todos vocês que estão aqui. A gente está com um número dentro da capacidade da lei de 25% dos trabalhadores para poder fazer a captação dos vídeos, fotos, lives, Instagram, stories, tudo que envolve essa parte de mídia. Por lei é 25% da capacitação, e nós fizemos a conta e a gente está até com menos pessoas aqui. Eu queria que você que está nos assistindo e quem está aqui também dê uma salva de palmas para essas pessoas que estão aqui nos ajudando. Sem eles, a gente não conseguiria fazer isso aqui sozinho. Então não se trata de uma liderança, mas se trata de pessoas que entregam tudo e caminham dentro do seu propósito e entendem para que elas vivem. Beleza? Eu queria que você que está aí nos assistindo ou que vai nos assistir em outro momento, a gente tem vários testemunhos de pessoas que não assistiram na hora, mas assistiram depois e Deus tocou na vida delas, e assim seja na tua vida também. Compartilha com algumas pessoas essa live, esse vídeo no YouTube, no Facebook, aonde for que você vai ver. Compartilha ele, que a intenção é que essa palavra, tudo que for ser falado aqui nessa noite, alcance outras pessoas, não somente a nossa vida e nem a sua, mas de outras pessoas também. Beleza? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Para quem não sabe, esse vai ser o tema da nossa série durante o ano inteiro. Tudo ou nada. Repitam comigo: tudo ou nada. Só quem está em casa não, a quem está aqui também. Tudo ou nada? Esse é o tema do clã durante o ano de 2021 inteiro. O tema da nossa igreja, Luz da Vida, é Coração em Chamas. Então, Deus nos deu essa direção de estar ministrando sobre essa palavra de tudo ou nada. Como vai ser esse tudo ou nada de hoje? Nós vamos dar início, nós vamos trazer uma palavra semana que vem específica sobre esse tema. Vamos trabalhar em cima desse tema específico, vamos falar sobre tudo ou nada mesmo, vamos falar sobre o que é tudo, vamos falar sobre o que é nada, vamos falar sobre o nosso sim para Jesus e o nosso não para Ele todo dia. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Hoje eu quero falar com você sobre o reencontro do nosso retiro de semana passada. A gente separou alguns nomes, algumas pessoas para estarem falando hoje aqui, contando. Nós vamos estar fazendo algumas perguntas, eles vão estarem respondendo, algo bem descontraído. Eu quero que você tome o seu assento aí na sua casa, fica bem à vontade, faz um chimarrão, uma pipoca, não sei o que tu vai fazer, ou te ajoelha, joga no chão e vai orando, e o manto vai descer. Quem está aqui, vamos interagindo junto. Eu queria chamar aqui as pessoas que foram selecionadas para falar hoje: Filipinho, Tamara, Micael e Miguel. Chega aí, vem, por favor, sobe aqui. Nós vamos estar fazendo algumas perguntas para eles, eles vão estar respondendo. Álcool gel, senta. Álcool gel, senta, por favor. Álcool gel, senta. Álcool gel e senta. Eu preciso botar minha máscara também, que eu estou fora da visão. Mas eu posso? Não? Eu posso? Dá para ouvir? Então vamos, né? Evitar a fadiga. Então, galera, a gente separou aqui alguns nomes específicos. Essas 4 pessoas aqui, a intenção era chamar todos que foram no retiro e cada um falar um pouco, mas por conta da bandeira que mudou de ontem para hoje, a gente foi surpreendido com essa notícia do lockdown, então a gente teve que mudar tudo que já estava planejado. Eu quero fazer algumas perguntas para eles vão responder, fica à vontade, não tá suando já, né? Fica tranquilo, calma. Tá tudo certo. Por quê? Qual a intenção de fazer essas perguntas para eles? Não somente para trazer fé para quem não foi, para quem não conseguiu ir, não somente compartilhar com vocês as experiências que a gente teve lá,
mas também quebrar com algumas barreiras, né? Até mesmo família. Muitas vezes a gente tem aqui adolescentes ou jovens, principalmente adolescentes, que não conseguem ir ao retiro porque os pais ficam com algum receio, ficam com medo da viagem, do ônibus, tal. Então a gente quer trazer para vocês experiências deles mesmos, para que isso venha quebrar com algumas barreiras na vida de vocês. E se alguém tiver algumas perguntas para fazer, tal, manda aí no bate-papo que a gente responde para vocês também depois no Instagram, nos stories ali. Beleza? Então, vamos lá. Perguntas. Tá nervoso? Fica tranquilo. Qual era a expectativa de vocês? Eu quero que vocês falem. Alguém... A produção, me ajuda aqui, me dá um microfone para a gente não estar compartilhando um microfone para todo mundo, por favor. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre qual era a expectativa de vocês, o que vocês esperavam antes de ir nesse retiro, até chegar lá, e quando vocês chegaram lá, o que vocês esperavam daquilo? Quando vocês chegaram lá, vocês ficaram com medo? Qual era a sensação? Eu quero saber. Qual era a tua expectativa? Qual era a tua sensação? O que tu esperava quando tu saiu daqui, quando tu chegou lá? A semana toda eu estava muito empolgado. Muito... Tem que falar bem pertinho. Tira a máscara, vamos tirar a máscara. Pode. Eu estava a semana toda muito empolgado. Também estava tentando empolgar o João. Passar para ele, né? Que ele nunca tinha ido. Daí quando cheguei lá, meio que fiquei meio assim. Fiquei meio triste, sei lá o que me deu, mas depois no meio das pregações lá, me animei e achei muito da hora o retiro. Ficou meio triste quando chegou lá? Sei lá o que deu, mas depois curti. Interessante, eu não sabia disso. Miguel? Eu fui com uma expectativa muito grande pro retiro, só que como alguns sabem, outros não, a gente chegou lá antes e tava tudo pronto para ir entrar na primeira pregação e tudo mais, e mandaram a gente correr para dentro de um carro e entrar, e eu tava com toda a roupa de sair e tudo mais assim, e sujou todo o tênis, sujou tudo. Então fiquei muito bravo. Um ficou triste, o outro ficou brabo. Vamos lá. Já tá aí. Obrigado. Bom, acho que tá ligado. Eu vou ser sincera, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu fui pro retiro, foi assim, questão de dias. Quando anunciaram o retiro, eu não pensei em me inscrever, eu fui a primeira a dizer que eu não ia. E aí a Pô jogou um verde, colheu maduro e lá estava eu no retiro. E em nenhum momento a gente sempre pensa como é que vai ser, o que vai acontecer e tudo mais. E em nenhum momento eu pensei, e nem imaginei o que eu iria receber naquele lugar. Mas isso foi até bom. Mas eu não tive expectativa nenhuma, mas aquilo que eu esperava encontrar, eu encontrei. Show de bola, que legal. Filipão? Eu no começo não estava botando muita fé. Eu não estava nada afim de ir. Tinha botado muita pilha em mim, a Ingrid botou muita pilha, falando que ia ser muito legal, e eu fui. E eu cheguei lá muito bravo já, e teve que andar no sol, fazer polichinelo. Já peguei um ódio ali no começo. Aí na primeira pregação eu não gostei muito, e na segunda eu me soltei. Gostei muito. Mas a expectativa estava muito baixa mesmo. Não estava muito afim de ir, mas no final gostei muito. Eu gostei muito de ir. Que legal. Bem interessante o que vocês falaram. Sobre a família de vocês. Como que foi o apoio da família de vocês? Qual foi a reação deles quando vocês chegaram para eles e falaram retiro? Cadê o Vini? Vem comigo, Vini. Vem, pai. Puxa o carrão aí. Agora que eu dei falta dele aqui. Ficaram bem quietinho. Rejeição. Que errado.
Como que foi? Fala aí, Filipinho. Como que foi a questão da família, assim? Eles ficaram com medo? Qual foi a reação deles, assim, em relação ao retiro? A minha mãe só ficou preocupada em questão da viagem, de quem quer me levar e com quem eu vou voltar, mas ela ficou bem tranquila, ela deixou super de boa, e porque é mais da igreja, então ela aceita. Mas foi super tranquila, ela deixou ir, foi bem tranquilo. Ah, legal. Tamara. A minha família foi de boa, porque eu vim de cristã meio que de berço, então meu primeiro retiro acho que foi com 13 anos. Então, meus pais foram bem de boa, eu também já sou de maior, né? Então, foi super tranquilo. Ai, grandona. Ai, que adulta. Micael. Não, para meus pais foi bem de boa, eles só ficaram preocupados mesmo com o transporte, para ver como é que ia. Mas foi só essa preocupação, mas a viagem foi bem de boa, ninguém correu. Como que foi a viagem, assim? Vamos falando. Foi todo mundo, como é que é, Camburão? Falou? Todo mundo juntinho, Não é camburão, é... Comboio. Comboio. Todo mundo de comboio, tudo atrás do outro. A 80 por hora, tá, ó, paz? Eu bloqueei o carro deles para não passar de 80. Então eles foram de 80 daqui até lá, tá? Mas era isso, era só a preocupação do transporte mesmo, de chegar Vini. até lá. Como alguns sabem um pouquinho da minha história aí, eu vou falar agora. Mas a minha família questionou o que eu vou fazer lá, por que eu quero ir lá, com quem que eu vou. E eu dei as explicações que precisava e foi tranquilo. E a viagem foi muito legal. Questão que eu não tinha dinheiro totalmente para mim vir. E eu jogava Free Fire. Eu era viciado, eu não saía do quarto. Eu ficava jogando dia e noite. Eu ficava mais porque era meio que uma bolha da minha vida, onde eu jogava e eu esquecia dos meus problemas, esquecia da minha depressão, da minha ansiedade, da minha falta de convívio social. E lá eu me fechava e lá que lá me fazia bem, porque eu não precisava me lembrar dos problemas, não precisava agradar ninguém. E eu jogava bem, era uma coisa que me elogiavam por jogar bem. Então não tinha por que eu parar. E quando eu entrei para a igreja, depois eu vendi a conta, né? E quando eu entrei para a igreja, Deus ministrou muito isso, porque eu só voltei para a igreja, eu não estava mais por Deus mesmo, eu voltei porque aqui eu tinha amigos de verdade. Aqui eles me acolheram como uma família mesmo, tipo, eu nunca tinha sentido o que eu senti quando eu vim. Questão de amizades, a Ingrid, o Pedro, todo mundo me acolheram de uma forma muito boa, que eu nunca tinha sentido essa sensação. E é onde eu senti que eu tinha amigos de verdade aqui. Só por isso que eu voltei. Depois eu voltei pro amor de Cristo. Eu entreguei minha vida para Ele de novo, porque eu estava afastado. Desde criança eu fui da igreja, mas nunca tive o que eu tenho agora. Essa sensação de vir para a igreja e sentir o amor de Deus, sentir a presença dEle, até fora da igreja. Foi muito bom. E quando eu comecei a acompanhar a igreja e eu quis vender minha conta, porque eu queria comprar uma melhor. Só que aí veio a questão do retiro, eu estava sem dinheiro e eu vendi a conta. E deu R$250 a conta, o valor da conta. E eu coloquei na poupança o dinheiro. Aí às vezes minha mãe pegava para comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu peguei um troco do dinheiro para me comprar comida, claro. E aí o valor não fechava. Aí minha mãe colocou dinheiro, que eu ganhava do meu avô, eu colocava na conta. E no final, quando eu fui pro retiro, o valor foi R$220 certinho pro retiro. Então, nada foi por acaso da conta. Tudo se encaixou perfeitamente, o dinheiro. Eu acredito que essa é uma atitude de tudo ou nada, sabe? Aquilo que te afastava da tua família, das pessoas e de Deus... tu te posicionar de uma forma que aquilo não te torna mais um pecado e um afastamento de Deus, mas tu transforma aquilo que te afastava de Deus em uma bênção para te aproximar dele. Vender a conta do Free Fire, eu acredito que não deve ser muito fácil, não deve ser uma decisão fácil de tomar. De repente, quem não é viciado em jogo deve pensar assim: nada a ver isso daí, vender conta de jogo, tem mais é que se ralar mesmo. Não, vocês não têm ideia do quanto isso é importante na vida de adolescentes, quanto eles priorizam jogo, o quanto isso é viciante. É igual tu chegar para uma pessoa que tem problema com droga e é viciado em crack, e tu dizer para ele assim: a partir de agora tu não pode mais jogar. Tu proibir ela fazer cigarro, a
pessoa que tem problema com alcoolismo, tu dizer a partir de agora tu não pode mais fazer isso. Não é fácil, é a mesma coisa uma pessoa viciada em jogo. É uma válvula de escape. Tem pessoas que têm depressão, ansiedade, crise de ansiedade, tem tudo, síndrome do pânico, e eles conseguem isso como uma válvula de escape. A droga, a bebida é como uma válvula de escape. O jogo é como uma válvula de escape. Então é a mesma coisa. Então eu creio que esse posicionamento dele, isso que ele se posicionou, isso que ele falou sim para Deus e disse não para a vontade dele, é isso que Deus está querendo nos falar sobre ser tudo ou nada. O que você está abrindo mão por amor a Ele? O que nós estamos abrindo mão por amor a Ele? Seguindo aqui, eu quero que vocês falem o que tirou vocês da zona de conforto nesse retiro. O que lá vocês ouviram, o que aconteceu, que Deus falou com vocês, que vocês tiveram que, cara, isso aqui eu não posso continuar como eu estou. Eu não posso continuar nessa zona que eu estou. Eu tenho que me posicionar nisso, eu tenho que mudar isso. Eu não sei, algumas atitudes, por exemplo, o negócio do celular, é algo que Deus tirou ele da zona de conforto. Falem aí. Primeiros cavaleiros, né, pai? Para mim, desde o começo foi... Para mim, desde o começo foi algo que me inquietou bastante, me tirou da zona de conforto, desde a entrada lá dentro, aquela zoeira dentro do ônibus. Foi coisas, por exemplo, a zoeira dentro do ônibus para mim foi o quê? Que eu deveria ter mais paciência com quem está no meu convívio. São pessoas mais novas que eu, eles não têm o mesmo discernimento que eu, então, né, são coisas que vão mexendo com a gente. E aí depois eu cheguei lá, tive que caminhar no sol, aquela função toda que eu já contei aqui. Agora, uma coisa que me mexeu bastante lá dentro foi o fato de ter que, a todo momento foi bastante falado lá dentro a palavra de posicionamento, que a gente tinha que se posicionar com relação a tudo. E eu acredito que eu estava acredito que antes de eu girar essa chave dentro da minha cabeça de começar a me posicionar, eu estava tomando uma atitude de que tudo que passava eu fazia isso aqui assim, tipo, sabe, não é comigo, não vou me envolver nisso, não quero fazer. Então, girou essa chave dentro da minha cabeça e isso envolve tudo, emprego, família, amigos, envolve toda essa função que eu tenho que me posicionar de uma forma onde me leve para mais perto de Jesus, de Deus e tudo que precisa. Espero que eu tenha sido claro e todo mundo tenha conseguido me entender. Eu entendi, perfeitamente. Eu acho que o que me tirou da zona de conforto foi a questão da zoeira no quarto, impaciência, e tu aprender a ser paciente com as pessoas. Acho que foi isso. Tu não teve sono lá na trilha? Sempre tem sono. Bom, também, esses negócios dos quartos aí foi muito chato, cara. Tá louco. O ônibus também. Pra dormir, a galinha que o Thiago botou dentro do quarto. Eu vou contar que a maioria que não sabe. Pera aí, deixa eu explicar a história da galinha. A gente fez a trilha, aí a gente tava lá, ficamos lá conversando, eu e a liderança lá do clã lá de Balneário. E aí os guris falaram que tinha uma galinha lá no pátio. Aí os guris falaram de aí assim: bah, meu, imagina se a gente bota essa galinha lá dentro do dormitório, cheio de beliche, assim, de umas 1000 beliche. Vamos colocar. Aí a gente cercou a galinha, eu abri a porta e nós enxotamos a galinha, era 6 horas da manhã. E era muito engraçado a galinha caminhando, a gente fechou tudo e a galinha ficou lá dentro, junto com eles, dormindo. Aí era muito engraçado, a gente olhou na janela, a galinha andando no meio das biliches, olhando todo mundo. Aí foi lá pro banheiro, lá, cagou todo o banheiro. No outro dia deu um bolo. O pastor Felipe, desculpa, não pode falar. Fez fezes no banheiro todo. Largou fezes lá, sujou tudo, defecou lá no banheiro. E os guris ficaram loucos com nós. Tá, falei. Tirou da zona de conforto. Que, tipo, a palavra ali que o pastor tinha pregado sobre posicionamento e, tipo assim,
eu vejo que depois dessa palavra, assim, se eu quero, tipo, sentir mais a presença de Deus, isso aqui eu tenho que buscar mais, tipo, ler mais a Bíblia, tem que escutar mais pregação, tipo, literalmente, tá ligado? Se eu quero, tem que buscar, e porque senão não tem outro jeito. Ô meu, deixa eu falar um negócio agora que tu falou. Quando Deus começou a me pedir um posicionamento em relação a isso, a liderança, a ministrar, a pregar e tal, eu não sabia fazer nada. Eu não sabia como fazer, eu não sabia ler Bíblia direito, eu não conhecia nada da Bíblia direito, nunca tinha feito um curso nem nada de teologia. E aí, isso foi algo que, pra mim, foi o que me ensinou muito, assim. Eu via muita pregação. Eu senti que Deus estava me chamando para isso, era um negócio que eu precisava me posicionar em relação a pregar mesmo, a ministrar. E eu comecei a ver muita pregação. Eu dormia ouvindo pregação. Eu acordava da minha casa até o trabalho. Era o tempo que eu ouvia uma pregação de 20, 30 minutos. De tarde, quando eu estava indo para casa, eu ouvia outra. De noite, antes de dormir, eu ouvia 3, 4, 5 pregação por dia. Eu ouvia muita pregação. Então isso foi me dando base, né? Foi me dando conteúdo também, porque quando tu ouve uma pregação, tu ouve a palavra que está sendo ministrada, né? E tu começa a aprender mais sobre coisas da Bíblia, isso foi algo que Deus me pediu um posicionamento na época, e eu me posicionei, eu comecei a fazer isso. Se Ele está te pedindo isso, pode ter certeza que Ele está te querendo no altar, entendeu? Ele quer que tu fale dele, Ele quer que tu pregue sobre o amor dele. Te posiciona nisso, muda os teus hábitos. Eu não tinha hábito de ouvir pregação, eu queria ver vídeo de 5, 10 minutos. Eu comecei a mudar meus hábitos, eu comecei a ir além do que eu já gostava, que não tem a ver com o que a gente gosta e o que a gente quer, mas tem tudo a ver com o que Ele quer para nós e o que Ele planeja para nós. Nem sempre é o que a gente quer e o que a gente sabe. Geralmente sai da zona de conforto, vai além do que tu já faz, e eu vou te levar a lugares altos. Geralmente é assim. Amém? Foi bonito? Bate palmas. Foi bonito. O que te fez sair da zona de conforto durante o retiro? Que Deus te pediu para te posicionar em alguma coisa, alguma área, sei lá? Tá. Essa pergunta para mim vai ser bem difícil responder, porque foi uma coisa que eu não compartilhei com ninguém, nem no retiro e nem com as gurias conversando. Acho que é algo muito particular meu, mas se tá aqui eu vou falar e seja o que Deus quiser. Se tu não quiser falar e quiser falar depois, não tem problema nenhum. É só porque é algo que eu acho que nem todo mundo vai entender, mas amém. Uma das primeiras coisas que me deixou, meio desconfortável e tal, que eu não tava preparada. Quem me conhece aqui sabe que eu sou bem na minha, sou bem quietinha, mas é só aqui mesmo, é só quando tem muita gente, porque eu sou uma menina bem alegre, bem solta, mas vocês não me conheciam muito. Agora vocês vão me conhecer mais, vocês vão me mandar até eu calar a boca. Por favor, me faça te mandar calar a boca. Por favor, me faça eu te mandar calar a boca. Bom, eu nunca achei que eu tivesse vocação ou chamado para fazer o que eu faço hoje. Eu não sei se todo mundo vê, mas eu tenho um conteúdo bem aberto na internet e eu falo lá sobre Jesus e tudo mais. Quando eu comecei, eu não sabia fazer nada. Eu não tinha equipamento, eu não tinha direcionamento, eu não tinha nenhuma pessoa para me apoiar. E foi a voz do Espírito Santo que sempre me motivou. Foi bem no momento que eu troquei de igreja e eu sempre fui muito, usada por Deus. Eu sempre estava, desde muito pequena, eu comecei a pregar com 11 anos e eu sempre estive nesse coisa, eu nunca estive parada num banco. E quando eu troquei de igreja, eu estava assim, entendeu? Eu estava conhecendo vocês, eu estava parada e, querendo ou não, parada, a nossa chama meio que se apaga. E foi quando Deus tocou no meu coração para abrir um canal, para falar de Jesus na internet e tudo mais. E mesmo que não tivesse ninguém falando se aquilo te fazia sentido na vida deles e tal, fazia sentido na minha, porque era aquilo ali que me motivava a buscar, me motivava a aprender e era o que mantinha minha chama acesa. E
aquilo demorou um pouco a crescer, mas nunca me desanimou, entendeu? Porque eu sempre fiz aquilo ali por amor a Deus, porque aquilo me aproximava de Deus. E de uns tempos para cá, isso vem se tornando uma barra muito pesada para mim, porque eu faço tudo sozinha, e sozinha entre aspas, né? Eu sempre tenho direcionamento de Deus, mas acaba quem é da minha família, se estiver assistindo, vai saber que tem dias que tem mensagens que eu não consigo responder, tem gente que eu não consigo atender, tem gente que eu não consigo conversar. Por mais que seja de longe, seja algo difícil de acreditar, tem muitas vezes que gente me chama que nem me conhece, mas que fala do que está passando, do que está sentindo. E é uma forma de eu ajudar, e foi aí que eu encontrei outro chamado meu. Então, por isso ter se tornado uma barra pesada de eu tanto me cobrar para postar, uma coisa que antes era tão natural, hoje vem se tornando um peso. Eu coloquei isso nas mãos de Deus. E tinha tanta gente acumulada naquele Instagram, tinha tanta mensagem, tinha tanta gente botando pressão em cima. Tanto que eu saí por 4 dias e um monte de gente me perguntava o que tinha acontecido e eu não respondi ninguém. E lá no retiro eu ouvi a voz clara de Deus falar, porque eu estava num louvor quando eu senti vontade de apagar a conta do meu Instagram. E eu falei para Deus que isso sempre foi um desejo que Ele colocou dentro de mim, porque eu nunca imaginei estar ali. E por que desistir agora, sendo que eu sinto que tem tanta gente que precisa ouvir? E Ele disse para mim apagar a minha conta e criar outra, começar do zero, porque era algo que Ele ia fazer agora. E eu questionei muito a Ele, porque eu dei tudo por aquela conta. Eu fiz sorteio, eu fiz divulgação, eu fiz tudo o máximo que podia para estar lá. Só que eu fiz. E não era na força do meu braço que eu ia conseguir as coisas. Não era do meu jeito ou como eu acharia que seria. E encerrou ali, e eu estava achando que era uma coisa da minha cabeça. Até que veio o café da tarde, eu peguei um café e fui caminhar, e no caminho eu conversei com Jesus. E foi a coisa mais surreal que aconteceu, porque eu estava justamente falando disso, de que eu não queria abrir mão de algo que estava ali, estava certo, estava seguindo para ir algo totalmente diferente, mover a minha vida todinha, porque não é isso que ia acontecer. E eu vi a voz clara de Deus falar comigo, quando eu disse para Ele que eu não ia largar, porque eu fiz tudo por aquela conta. E Ele disse, tu fez, eu não fiz, e agora eu quero fazer. E quando Deus falou isso claro no meu coração, eu lembro que eu virei pro lado e falei, tu tá aqui, tu é tão real, tu influencia tanto na minha vida, porque quando eu ouvi aquela voz, eu disse, eu vou excluir minha conta, eu vou criar outra. E aquilo falou tão forte no meu coração que eu falei, meu Deus, como Deus é real na minha vida, porque não tem ninguém, falando pra mim, lê a Bíblia, fala disso, faz isso, não tem ninguém além dele falando isso. Então eu vejo o quanto Jesus influencia na minha vida, e isso foi a coisa que mais me tirou da minha zona de conforto, é o que menos eu esperava abrir mão, mas foi o que aconteceu, e por mais com medo, insegurança e tudo mais, eu senti uma paz muito grande no meu coração, e isso não me desanimou, renovou as minhas forças para continuar e fazer uma caminhada não sozinha, mas com Jesus. Que forte isso, cara. Muito louco. Muitas vezes a gente tem escolhas, toma decisões sem Ele, né? Isso é tão normal na nossa vida. A gente toma algumas decisões importantes que pode impactar o nosso futuro sem Ele, cara. Muitas vezes eu vejo pessoas entrar em relacionamentos sem Ele. Isso é frustrante, isso é muito comum, infelizmente. É muito mais fácil, é muito melhor obedecer do que planejar um futuro, projetar um futuro sem Ele, cara. Sem Ele, nada dá certo, entende? Sem Ele, tudo pode ser nada, né? Mas com Ele, aos nossos olhos, alguma coisa que a gente não dá nada por aquilo, com Ele pode virar tudo. Então, é isso que Ele está falando com a gente. Cada um de vocês está falando, e Deus Ele está confirmando cada vez mais que é tudo ou nada, entendeu? Ou tu me entrega tudo,
ou tu não me entrega nada. Ou tu continua assim, ou eu posso te levar a outros patamares. Ou tu te projeta, ou tu te torna uma lança no meu arco, onde eu vou te puxar para trás e vou te lançar adiante daquilo que tu imagina. Coisas que os teus olhos não conseguem enxergar. É onde eu quero levar vocês. Deus vem falando todo momento isso com a gente. Eu e a Pamela durante esse ano, o ano passado também, a gente teve alguns posicionamentos desse tipo que nós achávamos que era isso e não era aquilo. Nós deixamos ele fazer do jeito dele. E ele vem fazendo, vem mudando algumas coisas na nossa vida. É assim que ele está fazendo também na vida de vocês e dos outros que não conseguiram estar aqui para falar hoje. Eu acredito que tudo que ele vem fazendo aqui, que ele fez nesse final de semana, é para testificar o que ele está nos pedindo durante esse ano de 2021. Que todos vocês consigam se posicionar, assim como o Felipe, assim como a Tamara, assim como o Vini, Micael, Miguel, assim como todos vocês, que todos vocês consigam se posicionar naquilo que ele está pedindo para vocês. Eu queria que a banda viesse comigo e eu queria que vocês descessem. Eu quero encerrar essa primeira parte. Eu queria agradecer as experiências de vocês. Uma salva de palmas para eles aqui, por favor. O que eu quero falar com vocês, eu quero encerrar falando sobre isso. Que esse texto que eu li no início, quero ler de novo, fala sobre um soldado que diz sim para aquilo que o seu superior chamou. Um soldado, quando ele se alista, ele não tem a opção de voltar à vida civil a hora que ele bem entender. Um soldado, quando ele diz sim, quando ele se alista, ele não tem a opção de me deu saudade daquilo, então eu vou voltar. Não, tu te alistou, aquele que te chamou, aquele que te capacita, não te dá a opção de retornar a ser quem você era antes. Ele não te dá a opção de voltar à vida civil. Um casamento, quando você diz sim no altar, já era. Não tem mais o que fazer. Tu não tem a opção de, mas eu deveria ter esperado um pouco mais. Mas eu deveria. Acabou. Tu já disse sim. E muitas vezes nós falamos sim para Deus no altar e não para Ele no todo dia. Ou espera para Ele no todo dia. É eu dizer sim para a Pamela no altar quando nós nos casamos. E quando ela quiser visitar a mãe dela, eu dizer não. E quando ela quiser passear, eu dizer não. E quando ela quiser ir viajar, eu dizer não. Imagina que chato. É quando ela precisa de algo e eu digo para ela, não vou te dar. Quando ela quer algo, eu dizer, não, eu posso te dar, mas eu não vou te dar. Eu posso te entregar isso, mas eu não vou te entregar. Imagina que chato, que individualista. Que casamento frustrado esse. É isso que nós fazemos todos os dias com Jesus. Um dia nós levantamos a nossa mão para Ele, nós falamos, sim Senhor, eu te aceito, eu sou teu e tu és meu. Sim Senhor, eu entrego tudo a ti, a minha vida eu dou a ti Senhor, rendido a ti estou. Mas quando Ele nos pede algo, não, agora não posso te dar isso, não quero te dar isso. Isso é muito valioso para mim. O meu canal é muito valioso para mim. A minha conta do Free Fire é muito valiosa para mim. Eu não vou te entregar. É isso que Ele está nos pedindo durante esse ano inteiro de 2021.
Não importa a pandemia, não importa o decreto, não importa nada. Nada disso vai nos parar, nada disso vai nos vencer, nada disso vai parar o nosso posicionamento. Um dia nós falamos sim para Ele e nós vamos dizer sim para Ele todos os dias. Todos os dias é sim para Ele. É não para nossa carne, é não para nossa vontade, é não para aquilo que a gente acha que é melhor para nós, mas sim para Ele, sim para as vontades dEle, sim para os planos dEle, sim para tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós queremos nos posicionar durante esse ano inteiro de 2021. Nós queremos que você que está nos assistindo, quem está aqui, se posicione naquilo que Ele planeja para você. O que você planejou para você não importa mais. Não importa mais, já acabou, já era, chegou o fim, chegou um novo tempo, uma nova série, uma nova etapa na nossa vida. É tudo ou não é nada. Ou você entrega tudo a Ele, ou você não entrega nada a Ele. Jesus não precisa da metade, Ele não quer uma parte do bolo, Ele quer o bolo inteiro, Ele quer o teu coração inteiro. Ele não quer dividir o teu coração com ninguém, nem com a tua esposa, com a tua noiva, namorada, com o teu trabalho, com o teu carro, com nada nesse mundo. Ele te pede tudo hoje. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada para Ele. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Você disse sim um dia, diga para Ele sim todos os dias. Se Ele pedir para você o seu emprego, você tem coragem de entregar? Se Ele pedir para você a sua empresa, você tem vontade, você tem coragem de entregar por amor a Ele? Deus, mas a conta não bate. Deus, mas eu não vou conseguir me manter. Ou é tudo, ou não é. No final da minha mensagem, nesse retiro, eu falei: Pedro, um dia Jesus chamou Pedro e disse: larga tudo que você tem e eu vou te fazer pescador de homens a partir de hoje. Pedro foi, deixa tudo para trás, segue Jesus, caminha com Ele durante 3 anos. Passado dos 3 anos, Jesus é crucificado, morre, vai ser sepultado, tal. E dentro dos 3 dias antes de Jesus ressuscitar, Pedro retorna a fazer aquilo que ele fazia antes. É o plano B. É o plano B. Pedro, vamos parafrasear. Imagina essa história, imagina esse texto. Pedro indo seguir Jesus, deixa tudo para trás, porém 3 anos depois ele retorna com tudo que ele deixou para trás. E os 3 anos que ele caminhou com Jesus, fica. É o plano B, ele não bota fora as redes, ele guarda debaixo da cama. É aquilo que nós achamos que pode nos assegurar de um futuro pleno. É aquilo que faz você dizer nada para Deus todos os dias. Deus te pede tudo. Sim, Senhor, eu te entrego tudo, mas deixa a rede aqui. Deixa ela aqui, que se não der certo contigo, eu tenho um plano B. Nessa noite, Jesus está te pedindo tudo. Tudo, tudo. Ele te chama pelo teu nome, Ele te diz, repete o teu nome aí. Tiago, eu, Bruna, eu, Felipe, eu, Abner, eu, Nath, eu digo sim para o Senhor, eu digo sim para Ti, eu entrego tudo a Ti. Eu não quero entregar uma boa parte, eu não quero entregar metade, eu não quero entregar uma terça parte, eu quero entregar tudo ao Senhor, porque o Senhor merece. O Senhor não se entregou pela metade, o Senhor entregou tudo naquela cruz. O Senhor entregou tudo para mim, por amor a mim. Então eu digo sim para Ti. Você que está na sua casa, repete uma oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de agora, não sou eu quem vive, mas o Senhor vive em mim. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o Espírito Santo. Hoje eu digo sim para Ti. Hoje eu digo sim para o Senhor. Hoje eu entrego tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus pela sua vida, quem repetiu essa oração pela primeira vez. Eu quero que você deixe um recado aqui para a gente saber que essa oração alcançou a sua vida, que essa palavra, esse testemunho alcançou a sua vida, que as pessoas que se envolveram hoje aqui, que tudo que Deus fez hoje aqui fez sentido na sua vida, e Deus vai colher frutos na sua vida a partir de hoje, porque além de dizer sim a Ele, você está entregando tudo nas mãos dEle, e Ele bem sabe os planos que Ele tem ao teu respeito, planos de prosperidade, planos de bênção, e as janelas do céu abram-se sobre a nossa vida sem medidas, porque nós entregamos tudo e confiamos tudo a Ele, em nome de Jesus.